Fernando Haddad, o ministro, neste momento dentro do Congresso Nacional em um debate sobre juros e inflação no Senado. Vamos ouvir? A aproximação que vem sendo feita cada vez com mais sintonia com a área econômica de uma maneira geral, ministra Tebet, ministro Alckmin, ministra Esther Dweck, no sentido de organizar o debate nacional em torno daquilo que nos parece relevante para recolocar o Brasil na trilha do desenvolvimento com sustentabilidade fiscal, social e ambiental e tomando as decisões que nos parecem as mais justas, não apenas as possíveis, mas, sobretudo, as decisões mais justas. Nós herdamos uma situação, como todos sabem, muito delicada. O ano de 2022 foi um ano absolutamente atípico. As estimativas do Tesouro Nacional foi de que, em virtude do processo eleitoral de 2022, foram gastos valores em termos de renúncia de receita e aumento de despesa, consideradas as três esferas de governo, sobretudo governo federal e finanças estaduais, da ordem de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais que o Brasil não dispunha. Isso aconteceu para reverter um quadro que se demonstrava desfavorável ao poder incumbente e que não foi suficiente para reverter o favoritismo do hoje presidente empossado Luiz Inácio Lula da Silva. Contudo, esta herança precisa ser administrada de alguma maneira. Nós tínhamos que conseguir reequilibrar as contas públicas seguindo a orientação das urnas, qual seja, não sacrificar os mais pobres, não sacrificar aqueles que dependem do Estado brasileiro para se desenvolver, para as famílias brasileiras que poderiam ser prejudicadas se fossem mantidas as regras anteriores. O que nós fizemos, portanto, foi, em primeiro lugar, antes mesmo da posse, garantir que aqueles que são beneficiários dos serviços públicos e dos programas que atendem prioritariamente as famílias de baixa renda, que eles não seriam descontinuados pela mudança de governo. Ou seja, o compromisso com a democracia, o compromisso com o voto popular, o compromisso com as promessas que foram firmadas e validadas pelo eleitor. Quanto mais aquelas que foram defendidas pelos dois candidatos que foram ao segundo turno. Mais uma razão ainda para defender a economia popular, para defender o emprego e para defender a renda daqueles que tinham a expectativa de deixar a situação de fome e de miséria ocasionada por vários fatores, externos, internos, políticos e econômicos. O que nós nos propusemos a fazer, portanto, em primeiro lugar, foi garantir a continuidade dos programas sociais que as urnas sacramentaram como legítimos e propor imediatamente a desconstitucionalização da regra fiscal e a substituição por um arcabouço que desse ao Brasil um horizonte de planejamento de médio e longo prazo, em que as variáveis macroeconômicas convergiriam para aquilo que nós considerávamos saudável do ponto de vista da rigidez das contas públicas, mas dando condições para os investidores estrangeiros e nacionais acreditar no enorme potencial da economia brasileira, que está simplesmente há 10 anos com um crescimento muito aquém do seu potencial efetivo. Então, nós temos aí uma agenda importante de recuperação da nossa capacidade de crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento. Eu sou da opinião que os conflitos distributivos no Brasil são tão severos que eles só se equacionam com o crescimento. Crescendo a uma média de 1% ao ano, 1,5% ao ano, e se nós formos levar em consideração o crescimento da renda per capita, ela é sistematicamente inferior a 1% ao ano, nós não vamos resolver os problemas sociais
e as necessidades imperiosas de investimento na nossa matriz produtiva, que está muito defasada, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de infraestrutura. Então, nós temos, sim, que recuperar a capacidade do Estado brasileiro voltar a investir, como já provamos possível na primeira década desse século. Nós queremos retomar esse padrão de desenvolvimento. Cobra-se, né, com muita razão, o saneamento desse passivo herdado que gerou um déficit nas contas públicas. E para fazer justiça à determinação do próprio presidente da República, nós fomos exatamente na raiz do problema. Quer dizer, se é o caso de, em virtude do orçamento aprovado o ano passado, tomar medidas saneadoras para recuperar as finanças públicas, para onde olhar? Qual é a maneira correta de fazer o ajuste sem penalizar aqueles que dependem do SUS, da escola pública, da universidade pública, da segurança pública, da assistência social e assim sucessivamente? A maneira que nós escolhemos de fazer o ajuste foi abrindo a caixa preta das renúncias fiscais, o chamado gasto tributário. Essa é uma demanda antiga de liberais e desenvolvimentistas. Todo economista sério que eu conheço tem um olhar voltado para a questão da eficiência do descalabro que se tornou o sistema tributário brasileiro. Uma coxa de retalhos absolutamente ingovernável, uma litigiosidade sem fim, sobretudo no plano estadual, em que o ICMS se tornou um ponto de atenção gravíssimo na nossa economia, mas também no plano federal, como ficou claro a partir de algumas decisões do Poder Judiciário, a mais grave das quais a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que suprimiu, numa decisão, 100 bilhões de reais, 1% do PIB aproximadamente, das receitas primárias do governo federal, sem nenhuma medida tomada no sentido de recomposição dessa receita perdida. O pior é o seguinte: a decisão manda devolver o imposto, o tributo, não para quem pagou, o consumidor, mas para quem recolheu em nome de quem pagou, o que promove, inclusive, um enriquecimento sem causa, porque a empresa cobrou do contribuinte consumidor, cobrou o PIS/COFINS na nota fiscal e agora a empresa vai receber o que recolheu em nome do consumidor. E o consumidor que pagou vai ficar esperando, sentado, porque não vai receber aquilo que foi pago. Então, tirando o fluxo de 100 bilhões de reais, você ainda tem um estoque de 5 anos para equacionar. Depois vieram aí outras medidas, como é o caso da revisão da vida toda, que pode impactar em mais 360 bilhões os cofres federais, e outras medidas que estão sendo julgadas daqui para frente. Aquilo que se alardeava de economia com a tal reforma previdenciária na casa de R$1 trilhão em 10 anos, evaporou com 2 medidas do Poder Judiciário. Então, nós temos que abrir essa caixa preta e discutir com a sociedade, item por item, para onde está indo o recurso público. E nós estamos falando de quase 500 bilhões de reais explícitos na peça orçamentária, nos seus respectivos anexos de renúncia fiscal, e outros 100 bilhões que não estão na lei orçamentária, porque são tributos que sequer são considerados para fins fiscais, em virtude da frouxidão da nossa legislação, com práticas absolutamente inadequadas e inaceitáveis no mundo desenvolvido. Então, há que se falar em corte de gasto, na nossa opinião, sim, sobretudo o gasto tributário. Ontem nós tivemos uma vitória importante no STJ, uma vitória por unanimidade, 9 votos a favor, nenhum voto contrário à Fazenda Nacional, que repõe um pouco da injustiça que vem sendo cometida, né, com o Tesouro Nacional,
que é quem dá sustentação para todas as políticas públicas, inclusive as de fomento ao desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, da subvenção para investimento, mas não a subvenção para custeio. E outras medidas estão sendo tomadas, para as quais eu também chamo a atenção. Nós ontem publicizamos uma carta da OCDE dizendo praticamente que o Brasil teria dificuldades de ingressar no clube dos países ricos a se manter as regras anteriores de resolução de conflito tributário no âmbito administrativo. Uma jabuticaba brasileira que foi criada talvez com as melhores intenções, mas que está gerando problemas terríveis para nós, inclusive denúncia recente de ontem anunciada do próprio Ministério Público Federal em relação à conduta de alguns integrantes do conhecido CARF, e que gera, inclusive no debate internacional, uma certa apreensão de como é que o país do tamanho do Brasil é o único que estabelece uma regra de empate que impede a Receita Federal de recorrer ao Poder Judiciário. Uma anomalia que não existe em nenhum lugar do mundo. Nós estamos, portanto, absolutamente dispostos a enfrentar esse debate com a respeitabilidade que ele merece e, francamente, abrindo as contas e dizendo: nós vamos ficar mais 7 anos sem aumentar o salário mínimo, nós vamos ficar mais 15 anos sem aumentar a tabela do SUS, nós vamos ficar mais 7 anos sem revisão da tabela do imposto de renda, ou nós vamos fazer o ajuste das contas justo, correto, e que está sendo feito em proveito de um ambiente macroeconômico mais confiável para o Brasil. Termino falando um pouco do assunto que nos traz aqui. Eu estou falando da atuação do Ministério da Fazenda. Mas eu queria dizer aos senhores e às senhoras que eu não vejo a política fiscal, a política monetária e a política prudencial separadas umas das outras. Elas fazem parte da mesma engrenagem. Se a economia continuar desacelerando por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Se eu desacelero a economia, saindo de 4% para 3%, para 2%, para 1%, eu vou ter impactos fiscais. E nós estamos tomando medidas, inclusive, difíceis de tomar, impopulares, sobretudo por causa do populismo praticado, que surrupiou quase 40 bilhões de reais dos estados no ano passado, mais 60 bilhões de Receita Federal o ano passado. Só essa conta foram 100 bilhões de reais retirados dos cofres públicos no âmbito estadual e no âmbito federal. Não é fácil tomar medidas impopulares, mas são medidas que justamente saneiam as contas para permitir um horizonte de planejamento maior. Mas se nós não integrarmos as políticas monetária e fiscal, se nós não percebermos os vasos comunicantes entre elas, nós vamos ter muita dificuldade de fazer aquilo que a economia brasileira precisa, que é o que vai dar um horizonte de planejamento adequado para nós crescermos com sustentabilidade. Essas coisas não são estanques, essas coisas se comunicam, não são compartimentos. Portanto, o trabalho tem que ser a muitas mãos, um reforçando o trabalho do outro, o monetário fortalecendo o trabalho do fiscal, o fiscal do monetário e também o prudencial, porque nós estamos com vários setores da economia drasticamente afetados. Drasticamente afetados. Eu, a todo instante, estou recebendo setores econômicos de vários tipos dizendo das dificuldades. Vai desde uma Santa Casa até uma companhia aérea, passando pelo varejo, passando por vários setores econômicos. Então, nós precisamos compreender que essa harmonização é absolutamente imprescindível para a gente, a partir do ano que vem, crescer com robustez, com segurança e permitir que esse crescimento faça as adequações necessárias desse enorme conflito que precisa ser superado com prudência, com seriedade e, sobretudo, com transparência. Fico por aqui, presidente. Acho que me excedi já um pouquinho. Peço desculpas e agradeço a oportunidade.